Bem, pessoal, boa noite a todos. É um prazer termos mais um seminário, nosso ciclo semanal de seminários sobre a Covid-19. E como a gente tem comunicado, o objetivo desses seminários é justamente tentar fazer discussões sobre os diferentes aspectos dos desdobramentos associados à Covid-19, cobrindo tópicos econômicos que estão no entorno dessa crise, né? Então, a nossa ideia é não apenas focar no gerenciamento da crise sanitária propriamente dita, mas discutir os assuntos econômicos que estão no seu entorno. Hoje teremos o prazer de ter o professor Gustavo Gonzaga, do departamento, e o professor Gabriel Liceia, de Oxford, que foi professor do departamento, é ex-aluno e já foi professor do departamento já por um bom tempo. É muito bom tê-lo de volta, Gabriel. Prazer é meu. E a gente vai fazer seguir a nossa sequência usual, né? Cada um vai fazer uma apresentação inicial, depois a gente passa para a sessão de perguntas e respostas, onde as perguntas serão feitas pela utilização do recurso de levantar a mão, e na medida que as pessoas forem formando uma fila, eu abro o microfone e para que as perguntas sejam feitas, eu peço mais uma vez que as perguntas sejam bastante objetivas, que não passem de 30 segundos, para que a gente dê mais oportunidade para um número maior de pessoas de participar. Gustavo, Gabriel, um prazer tê-los aqui. Muito obrigado por terem aceitado o convite. Acho que o assunto de hoje é extremamente importante e a gente vai começar pelo Gustavo. Gustavo, está contigo. Obrigado. Obrigado, Juliano. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando desse assunto. Queria primeiro agradecer aí a presença do Gabriel. Já são mais de 10 da noite lá na Inglaterra. Ele está acordado até a tarde participando. Queria também agradecer o pessoal, a equipe do DataZoom, que gerou vários gráficos aí, tabelas para a gente. Em particular o Francisco, o Pietro, o Bruno e o João. Deixa eu compartilhar a tela. Bom, o assunto é sobre a pandemia, né, e o mercado de trabalho. Vou ser bem rápido aqui no início, eu tenho 24 slides e só 20 minutos, então eu vou passar mais rápido nessa parte inicial. Acho que a gente não precisa falar muito sobre a magnitude da crise. É a maior recessão mundial desde a Grande Depressão. O PIB mundial deve cair mais de 3% esse ano, de acordo com a estimativa do FMI, mas que já são estimativas que estão ficando defasadas. O PIB no Brasil deve cair no mínimo 5%, de acordo com o Ministério da Economia, mas já tem previsões de queda de até 9%. Mas o nosso objetivo aqui é estudar os impactos da crise sobre o mercado de trabalho. E a ideia, as perguntas que a gente vai fazer são no sentido de como é que a gente pode minimizar os impactos no mercado de trabalho. Então, nas apresentações, a gente vai tentar abordar, por exemplo, como é que a gente preserva empregos nesse momento, como é que a gente reduz as perdas de renda das pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, como é que a gente protege quem tem renda informal, como é que a gente ajuda as empresas a sobreviver a essa tempestade. E as respostas elas vão depender fundamentalmente do que a gente chama de instituições de mercado de trabalho. Então, dependendo das instituições que modulam o funcionamento do mercado de trabalho, você vai ter respostas em alguns países muito diferentes de outros países. E o que são instituições? Instituições são basicamente regulações, legislações, a legislação trabalhista, por exemplo, é o exemplo mais claro de instituições. E nessa apresentação eu vou dar vários exemplos dessas instituições. Mas, basicamente, as respostas também vão depender da própria duração e da profundidade da crise. Ainda há muita incerteza, né? Então as pessoas estão só formando expectativas em relação a isso. Não se sabe se vai ter uma segunda onda, por exemplo. Não se sabe, sabe-se pouco em relação à reabertura da economia. Isso tudo vai afetar como é que o mercado de trabalho vai se comportar. Eu vou começar mostrando os dados dos Estados Unidos. Eu estou chamando aqui de um caso paradigmático, mas para a gente ter como paradigma para a gente comparar com outros países. E os Estados Unidos ele tem instituições que são bem peculiares. É o país do mundo que tem menos custo de demissão. Tem pouquíssimo custo de demissão. Basicamente, um dos custos de demissão é que firmas que usam mais, demitem mais pessoas, portanto, usam mais o sistema de seguro-desemprego, pagam um pouco mais dos impostos que financiam o seguro-desemprego. Mas até uma cena comum, eu costumo brincar com os meus alunos, em séries de televisão, quando tem uma discussão de uma pessoa sendo demitida e a pessoa diz que I quit, e o chefe em geral fala, no, you're fired, no, I quit.
Por acaso, eu vi uma dessas ontem, numa série que eu estava vendo. Você já deve ter visto essa cena, e basicamente é porque não faz a menor diferença. As pessoas vão ter acesso aos mesmos benefícios e os custos variam muito pouco nesses casos. Isso faz com que o ajuste do emprego, quer dizer, essa necessidade de ajuste da mão de obra, nos Estados Unidos seja muito rápido, muito intenso, muito brusco, muito rápido. E isso faz também com que haja pouco ajuste nas horas médias, nas horas por trabalhador. Outra vantagem da gente usar os dados dos Estados Unidos são dados mensais, foram os primeiros a serem divulgados. Os próximos dados que eu vou mostrar aqui já deram algumas capas de New York Times recentes. Essa é uma capa famosa do New York Times, é o dado desde 1948 do desemprego nos Estados Unidos. Antes de 1948, a taxa de desemprego era medida de uma outra forma, então a gente não consegue comparar com a Grande Depressão, por conta disso, os dados não são exatamente comparáveis. Na Grande Depressão, o desemprego chegou a 25% pelas medidas existentes, mas com esse dado aqui harmonizado, a gente só tem desde 1948. E aqui vem um aumento em um mês aqui do desemprego, foi um aumento de 10 pontos percentuais. O desemprego saiu de 4,5% para 14,5%, dado já de sazonalizado, e passou em uma coisa muito rápida em um mês e passou todas as outras grandes crises. A grande recessão de 2008 e 2009, a outra recessão importante aqui no início dos anos 80, do Paul Volcker, é disparada a maior crise, uma coisa nunca vista, sem precedente, um aumento tão rápido assim do desemprego. Esse outro dado famoso é o dado mais frequente ainda, também disponível nos Estados Unidos e em alguns países, que é o dado de pedidos, requerimentos, né, de seguro-desemprego. Então, esse era o dado que estava aqui paradinho, por volta de 250, 300 mil pedidos por mês, no máximo. E aí, em 2 meses, em 2 semanas, perdão, sobe para quase 7 milhões de novos pedidos. Agora tem caído, o dado, se não me engano, foi de hoje mesmo, já está em 2,5 milhões de novos pedidos por mês. Esse aqui é o dado do estoque. Essa é a quantidade de pessoas nos Estados Unidos que já estão recebendo o seguro-desemprego. O de cima são só os pedidos. E a gente já tem 25 milhões de pessoas que só a maior parte nesse intervalo aqui, que está recebendo o seguro-desemprego. Como nesse dado anterior, nesse dado aqui são mais ou menos 22 milhões de pessoas. Como já tem mais gente recebendo seguro-desemprego do que pessoas desempregadas, e muitas das pessoas que estão desempregadas não têm direito ao seguro-desemprego, é provável que o dado de maio de desemprego seja muito maior. Para vocês terem uma ideia, bom, daqui a pouquinho eu falo sobre isso, mas só um outro exemplo, um outro dado que é importante a gente mostrar para caracterizar o mercado de trabalho, que é o dado que eu gosto muito de usar para comparar os diversos países, que é a taxa de ocupação. O que é a taxa de ocupação? A taxa de ocupação é basicamente todos os empregos, todo mundo que está empregado, todo mundo que está ocupado, dividido pela população, a população em idade ativa, a população com mais de 16 anos, no caso dos Estados Unidos. E aí, de novo, você vê o simétrico, né, em relação ao outro, é uma queda de 10 pontos percentuais. Então, você vê que já vinha caindo desde a grande recessão, aí subiu um pouquinho e, de repente, despenca para cá. Nós estamos com um pouco mais de metade da população apta a trabalhar, né, com mais de 16 anos, de fato, trabalhando nos Estados Unidos. Muito rapidamente, aqui a taxa de participação. Quanto que as pessoas ou estão procurando emprego, são as pessoas desempregadas mais as pessoas empregadas sobre a população. E esse é outro dado que deu uma despencada, e aí eu só estou chamando a atenção porque nas pesquisas, para você ser caracterizado como desempregado, você tem que estar ao mesmo tempo sem emprego, mas procurando ativamente emprego. O ponto é que nesse momento de crise, exatamente pelas particularidades dessa crise, muita gente não vai nem conseguir procurar emprego. Então essas pessoas basicamente elas saem da força de trabalho. É aqui que tem um outro número, um número que chega a quase 9 milhões de pessoas já em abril que estão nessa situação aqui. Em algum momento elas vão estar desempregadas também. Só voltando, eu espero que esse dado aqui chegue próximo de 20% em maio, em maio e junho, tá? Se a gente for somar todos esses efeitos. Tá? E, por outro lado, as horas médias nos Estados Unidos varia muito pouco. Isso aqui é horas médias por trabalhador, a escala aqui é bem pequenininha. Então, basicamente, o input de trabalho ele é ajustado, mas majoritariamente por emprego. As pessoas perdem o emprego. E as horas médias são mais ou menos as mesmas. Aqui foi feito na grande recessão, aqui vai ter uma queda, mas é muito pequenininha. Tá? Bom, aí a dúvida é se a gente não tem uma alternativa, que existem modelos alternativos. Esse é um modelo que tem a ver com as institucionalidades, né, com as instituições nos Estados Unidos.
Um dos programas que tem sido muito usado e que foi proposto no Brasil e está sendo adotado no Brasil é o trabalho em tempo parcial. Então, na verdade, eu estou chamando de subsídio ao trabalho em tempo parcial porque entra um subsídio do governo. Então, a ideia aqui, eu vou descrever um pouco como é que é esse programa, como é que ele foi aplicado nos Estados Unidos, para a gente chegar ao Brasil rapidamente. Então, a ideia é que os trabalhadores eles são alocados para esse programa e há uma redução da jornada de trabalho dos trabalhadores com uma redução de salário. E a ideia é que o governo paga parte dessa conta, dessa redução de salário, como seguro-desemprego parcial. Quer dizer, os trabalhadores vão receber o equivalente dessa redução de salário que ele receberia se ele recebesse o seguro-desemprego total. Tá? Qual é a ideia aqui? A ideia é preservar o emprego e parte da renda. A ideia é que os trabalhadores eles continuam na mesma firma. Essas relações de emprego, posto de trabalho e empregado são preservadas nesse caso. Mas isso em tempo parcial, as firmas e trabalhadores que vão escolher o montante ótimo. Aí. A gente chama isso de labor hoarding na literatura, só para trazer o pessoal de macro também para esse debate. Aí tem um grande debate, um debate muito importante, passar um pouquinho mais de tempo aqui, que é essa ideia, será que o governo deveria subsidiar essa preservação de empregos ou deveria deixar para o mercado? São relações de trabalho entre trabalhadores e firmas, por que o governo deveria subsidiar? E aí tem várias razões, eu vou listar algumas delas. Primeiro é que existe um capital humano específico a essa relação de trabalho que é muito importante para muitas firmas e dependendo do posto de trabalho, são postos de trabalho em que os trabalhadores foram treinados, escolhidos, desempenham essas tarefas há muito tempo, conhecem todas as particularidades daquela empresa, conhecem as máquinas, conhecem as pessoas, os fornecedores, os clientes, etc. Então, são matches entre postos de trabalho e trabalhadores muito valiosos. Se, basicamente, esses empregos são desfeitos, como no caso dos Estados Unidos, você pode estar perdendo um capital humano que é valioso. Nos Estados Unidos, são uma particularidade também, essas pessoas que estão todas registradas como desempregadas, elas estão registradas como desempregados em layoff. Isso significa que elas têm uma expectativa de serem chamadas de volta pelas empresas nos Estados Unidos, mas não tem nada que leve a isso necessariamente. As outras razões pelas quais o governo deveria subsidiar essa preservação de emprego tem a ver com restrição de acesso ao crédito. Isso, no caso do Brasil, é muito importante. Todas as firmas pequenas têm uma dificuldade enorme de acessar crédito, principalmente crédito barato. Outra razão é esse efeito cicatriz de longo prazo. É um fato conhecido na literatura que pessoas que perdem o emprego em épocas de recessão, elas demoram muito para recuperarem a renda que elas tinham antes da recessão, às vezes mais de 10 anos. E isso tem efeitos sociais graves, tem efeitos sobre crime, tem efeitos sobre homicídios, tem efeitos sobre saúde, etc. Tá? Depois tem as próprias, que a gente chama de externalidades, são efeitos que não são avaliados diretamente pelas empresas, mas tem a ver com a perda que os trabalhadores têm daquela relação especial que eles tinham com as firmas que os empregavam. Um exemplo claro é o seguro-saúde. Né? Se as firmas mandam o trabalhador embora, ele deixa de ter acesso àquele seguro-saúde. Isso pode ser bastante importante. Bom, então, tem que se pesar se essas vantagens de subsidiar a preservação de empregos compensam o custo. E, obviamente, a resposta para isso vai depender dessa expectativa sobre a duração da crise. Tem artigos mais recentes que já mostram e argumentam, né, de forma bem clara, bem convincente, que, na verdade, tem um aspecto de realocação nessa crise. Tem alguns setores que não vão ser os mesmos depois da crise, eles vão ter que sofrer uma redução, não vai ter demanda por um monte de coisa que a gente demanda hoje, eu não vou listar aqui, mas acho que é óbvio para muita gente. E aí tem um falso dilema nas redes sociais, tem muito essa pergunta. O governo deveria preservar o CPF, não o CNPJ. E a ideia é que é uma ideia que existente na literatura, você deve preservar só a renda das pessoas ou você deve preservar esses postos de trabalho. Alguns desses postos de trabalho podem ser muito importantes. E por que isso é um falso dilema? Porque existe CPF dentro dos CNPJs. Então, assim, a gente vai para um mundo em que não vai ter nenhum apoio para as empresas e todo mundo vai ter que viver de benefício universal, por exemplo. Né? Então, essa é uma grande discussão, a discussão que está por trás. Bom, deixa eu acelerar aí um pouco. O subsídio ao trabalho em tempo parcial foi usado em larga escala na Europa, na grande recessão, na crise de 2008 e 2010. Principalmente na Alemanha, na Bélgica e na Itália. Existe um estudo bem fundamentado,
com uma econometria bem desenvolvida, com um experimento bem feito. Eles usam como grupo de tratamento alguns setores que tinham acesso a esse programa, e como grupo de controle, outros que não tinham acesso a esse programa. É o paper da Giulia Giupponi e o Camille Landin, e que basicamente eles acham um impacto positivo sobre o emprego na Itália. Na Itália, esse programa tinha até 12 meses, esse programa de redução de jornada e de salário. E o impacto é positivo principalmente para firmas restritas ao crédito, como a teoria diria. Tá? Então, tem várias coisas que eu poderia mostrar, mas como a gente não tem muito tempo, uma delas é da própria apresentação dos dois autores, que eles fizeram recentemente, de Google Trends, tá? De acessos no Google, pesquisas, né, que as pessoas fazem. E no caso dos Estados Unidos e da Alemanha, eles pegaram esses dois países para contrapor, né? Basicamente, aqui nos Estados Unidos, são esses gráficos azul e esse azul pontilhado aqui. Esses são as pesquisas sobre seguro-desemprego. E aí você vê que subiu um pouquinho na grande recessão e agora subiu dramaticamente nos Estados Unidos as pesquisas sobre seguro-desemprego. Na Alemanha, as pesquisas sobre seguro-desemprego ficam mais ou menos constantes e ficaram constantes nessa última crise. O que sobe na Alemanha é esse dado aqui, o que sobe na Alemanha nas crises é esse dado de short-time work, é o dado de trabalho em tempo parcial. Então, nas crises, tem muito mais gente pesquisando como é que eu faço para ter um trabalho em tempo parcial. E agora foi o dado que disparou também. Então, é um instrumento muito usado na Alemanha e em outros países da Europa também. Esse é um resultado de um artigo recente, que está como texto para discussão, que eles fizeram 2 pesquisas de campo no auge da crise. Tá? Eles fizeram com mais de 2.000 pessoas por país, se eu não me engano, nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Alemanha. O que eu queria que vocês prestassem atenção aqui são essas barras em vermelho. Essas são as pessoas que saiu aqui embaixo, mas são as pessoas que perderam o emprego. Aí você vê que os dados na Alemanha disso, tem muito menos gente perdendo o emprego na crise do que nos Estados Unidos e no Reino Unido. E esses quintis aqui, essas 5 barras, são quintis em relação à possibilidade de pessoas trabalharem em casa. E aí mostra-se que as pessoas que têm menos possibilidade de trabalhar em casa foram as que mais perderam o emprego. Tanto nos Estados Unidos, nos 3 países, né? Mas muito mais nos Estados Unidos e no Reino Unido do que na Alemanha. Depois o Gabriel vai falar um pouquinho sobre trabalho em casa, eu vou deixar para ele essa parte. Bom, como é que é no Brasil? No Brasil, esse tipo de programa de subsídio ao trabalho em tempo parcial, existiu entre 2015 e 2018. Era o Programa de Proteção ao Emprego. E havia a necessidade de aprovação por parte dos sindicatos. Para uma firma aderir a esse programa, ela tinha que ter aprovação dos sindicatos. Em abril foi adotado, né, no dia 1º de abril, com a MP 936, a famosa MP 936, que é o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. As reduções de jornada e salários, né, elas podem ser de 25%, 50% e 75%. Essas reduções podem ser por até 90 dias. A ideia é que o trabalhador ele vai receber esses percentuais, 25%, 50% e 75%, do seguro-desemprego ao qual ele teria direito, obviamente nas proporções do próprio seguro-desemprego. Isso mesmo sem cumprir os requisitos de elegibilidade ao programa de seguro-desemprego. E ainda há a possibilidade das próprias empresas fazerem uma ajuda compensatória. Se elas quiserem, por exemplo, manter 100% da renda, elas podem compensar essa parte do governo. Então, é como se elas estivessem usando esse subsídio aqui do governo para complementar o salário das pessoas ao longo desse período. Até o momento, 3,1 milhões de trabalhadores com carteira assinada já aderiram a esse programa de redução de jornada de trabalho. Isso é muita coisa. Tá? Tem 8 milhões de pessoas que aderiram a esse benefício emergencial que está dentro dessa MP 936 até agora. Então, 39% desses 8 milhões que receberam o bem são trabalhadores que aderiram ao programa de redução de jornada e de salário. Para vocês terem uma ideia, isso é 8% dos 39 milhões de pessoas que tinham carteira assinada ao final de 2019. Tá? Então, um programa que já atingiu 8%. O outro programa importante aqui, que está dentro da MP 936... Gustavo, só para te... 5 minutos, cara, se você puder terminar. Que existe desde 1998, é uma lei que existe desde 1998, que também tinha necessidade de aprovação dos sindicatos, tá? E também foi adotado pela MP 936, e a ideia é a mesma, a preservação do emprego e parte da renda,
A ideia é que se tenha uma suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias, e aí a firma não pode demitir pelo mesmo período. Se ela suspender o contrato por 60 dias, ela não vai poder demitir por mais 60 dias. A redução de jornada aqui, no caso, é de 100%, né? E o trabalhador vai receber o seguro-desemprego a que ele teria direito, mesmo sem os requisitos de elegibilidade. Tá? Tem alguns outros detalhes, mas só para passar a ordem de magnitude, isso atingiu 4,6 milhões de trabalhadores, são 58% desses 8 milhões que recebem um bem, são quase 12% desses 39 milhões de empregados com carteira assinada. Então, se você somar, dá mais do que 20%, né? Enfim, tem mais 1 milhão aí de contratos intermitentes, quase 20% de trabalhadores que estão nesses programas, que basicamente não foram demitidos porque estão nesses programas. Acho que uma discussão que a gente pode deixar depois para o debate é que como é que vai ser na volta, né, no final desse programa. Rapidamente dos dados no Brasil, eu vou mostrar alguns dados para fazer a ponte para o Gabriel. Eu não gosto dessa expressão de apagão estatístico. Eu acho que, na verdade, está acontecendo em vários países. O Brasil não está muito atrás de vários países desenvolvidos. A PNAD contínua é uma pesquisa super ampla, com dados trimestrais, então são sempre os últimos 3 meses. E, nesse período, ela migrou para as entrevistas por telefone. Então, ela saiu de 88%, mais ou menos, das pessoas que respondiam essa pergunta para 60% por causa dessa falta de acesso por telefone. Mas isso aconteceu em outros países. Nos Estados Unidos, caiu de 83% para 70%. O IBGE está indo a campo também com a PNAD Covid. Já foi desde o início do mês, tá? E deve estar divulgando já nos próximos dias. Vão ser dados semanais em que a gente vai ter dados de saúde e de mercado de trabalho e vão ser divulgados semanalmente. Depois você teve os dados do CAGED, tá? Que estão interrompidos desde dezembro de 2019. Também posso contar um pouco mais dessas histórias, mas eles foram substituídos nesse curto prazo por dados quinzenais de requerimentos de seguro-desemprego, que eu ainda quero mostrar para vocês. Então, vamos lá. Então, como é que são esses dados de requerimentos mensais do seguro-desemprego? Esses são os dados desde 2010, e aí vocês veem, estava mais ou menos na faixa entre 600 e 800 mil, né, ao longo de todo esse período, com alguma flutuação aqui. Teve uma reforma do seguro-desemprego em 2015 e outras razões que fazem parte até da minha linha de pesquisa que explicam essa queda aqui dos acessos ao seguro-desemprego. E aí está tendo um pico aqui, está tendo um refluxo. O dado de maio, da primeira quinzena de maio, ia ser divulgado hoje, eu fiquei esperando até a hora da apresentação, eu acho que não foi divulgado ainda. Existem vários pedidos de seguro-desemprego ainda represados, e a gente espera que isso aqui aumente bastante. Tá? A medida correta da gente representar isso é dividir pelo número de empregados. Então, isso não flutua muito, é mais ou menos 2%, né, das pessoas, entre 1,5% e 2%, e agora vai ter um repique nos próximos meses. Né? Rapidamente, a gente comparou os dados de abril de 2020, esse último dado, com os mesmos meses antes da crise. E aí, só para mostrar o que mais mudou, o azul é o abril de 2020, então tem um pouco mais de gente com ensino médio completo pedindo seguro-desemprego, um pouco mais de gente nos setores de serviço e indústria. Idade não tem muito efeito, foi mais ou menos distribuído entre as 3 idades, e afetou um pouquinho mais as mulheres. Tá? Sobre a faixa salarial, afetou até um pouco mais quem ganha mais de 3 salários mínimos. Na verdade, quem ganha mais de 2 salários mínimos foi mais afetado por esse seguro-desemprego recente. Tá? Finalmente, eu queria mostrar os dados da PNAD contínua, para fazer essa ponte aí com o Gabriel, um pouco do retrato antes da crise. E aí as mensagens que eu quero passar é desemprego ainda elevado e muita informalidade. Então, essa taxa de desemprego da PNAD contínua, desde o início de 2012, e aí o dado aqui, o último dado, que é para janeiro e março de 2020, você tem um blipzinho aqui para cima, mas veja, a crise só está pegando na segunda quinzena de março, em 3 meses, o que é muito pouco, e também tem um pico, uma subida sazonal aqui em outros meses. Então, ainda não pegou, a PNAD contínua ainda não dá para afirmar que já pegou, isso vai ser medido de forma mais completa nos próximos meses. Né? E a taxa de ocupação deu essa despencadinha aqui também, em janeiro, março de 2020, porque muita gente não está procurando emprego, na verdade saiu da força de trabalho. E, finalmente, é meu último slide, tá, Juliano? A posição dos trabalhadores na ocupação. Então, esse é um dado importante para a gente ter em mente. O Brasil
tem mais ou menos uns 40% das pessoas que estão ocupadas, tá? De acordo com a PNAD contínua, e é mais ou menos constante, flutuou, vem caindo um pouquinho, mas nada de muito dramático, tá? Ao longo dessa década, de empregados com carteira assinada. Então, esses são os empregados com carteira assinada. Depois você tem uma coisa muito constante aqui, que é mais ou menos uns 10%, que são os militares e os servidores públicos estatutários. Tá? O que vem subindo é esse dado do conta própria do autônomo que contribui para a Previdência. Tá? Esse vem subindo um pouco, subiu mais ou menos de uns 6% para quase 10%. E o conta própria que não contribui para a Previdência, que é setor informal, né? E o empregador sem carteira assinada, estão os dois mais ou menos constantes na faixa de 20%. Eu queria passar esses dados aí antes de fazer a ponte. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Gabriel, um prazer tê-lo aqui, cara. Obrigado. Deixa eu começar compartilhando minha tela. Pronto. Então, quer dizer, eu queria começar agradecendo ao convite e ao Juliano e ao departamento pela organização dessa importante série de seminários. É um prazer voltar, ainda que virtualmente, à minha alma mater. Como o Juliano mencionou, fui aluno e depois professor, então é realmente um prazer enorme. Um obrigado especial ao Gustavo, que me convidou para fazer essa apresentação com ele, então é realmente um prazer. Eu vou começar aqui meu timer também, Juliano, para tentar me disciplinar. Então, deixa eu colocar para vocês qual vai ser o plano para os próximos 20 minutos. Eu vou fazer 3 pontos, 3 discussões em sequência. Na primeira, eu vou começar mostrando os efeitos da crise até agora, com novos dados sobre os efeitos nas pequenas e médias empresas, porque, quer dizer, isso primeiro, por um lado, é uma parte importante, corresponde à maior parte das empresas no Brasil e também corresponde a boa parte do emprego. Então, para entender os efeitos sobre o mercado de trabalho, a gente tem que também entender os efeitos sobre esse grupo. Depois eu vou passar e vou argumentar que os efeitos dessa crise no mercado de trabalho vão ser extremamente desiguais. E aí eu vou enfatizar em que dimensões de desigualdade que eu estou falando, mas assim já posso adiantar que são efeitos extremamente desiguais. Essa crise tem um aspecto regressivo, ou seja, prejudica mais, ou tende a prejudicar mais os trabalhadores menos qualificados e de menor renda. E aí eu vou passar para a discussão das políticas já implementadas, principalmente focando em empresas e trabalhadores formais. Algumas delas o Gustavo já cobriu, eu vou voltar e discutir o resto do conjunto. Então, primeiro começando com os efeitos sobre as pequenas empresas, esses dados são dados novos, bem novos, na verdade, a gente está coletando esses dados na pesquisa de follow-up. É um projeto de pesquisa bem grande, na verdade, em parceria com Chris Nelson, de Princeton, e o John Eric Humphreys, de Yale. A gente está fazendo pesquisa não só no Brasil, mas em outros 11 países da América Latina e também nos Estados Unidos. Os resultados que eu vou mostrar aqui são de quase 2.500 respondentes no Brasil. São dados diários. Eu não vou mostrar para vocês os dados de painel ainda, eu vou mostrar só os resultados de baseline. E o recrutamento foi feito, assim como tem sido feito em outras pesquisas agora em tempo real, o recrutamento tem sido feito via anúncios em mídias sociais. O que é importante, estou mencionando isso porque não é uma amostra representativa do Brasil. É uma amostra, foram pessoas que a gente recrutou via anúncios, principalmente em Facebook. Então, são donos de empresas que foram afetadas ou se acham afetadas pela crise da Covid. Tá? Então, apesar disso, a gente tem uma cobertura muito boa e a gente, em algumas dimensões observáveis, a gente está bem comparável a outros dados que a gente tem para essa população. Então, o de pequenas empresas. O período que eu vou mostrar para vocês vai de 28 de março a 20 de abril. Se vocês quiserem ver mais informações, o endereço do projeto está aí e eu posso depois enviar para vocês os slides. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é essa aqui, que é um cenário bastante ruim, na verdade, que é o percentual de empresas por tamanho de empresa. Então, o tamanho da empresa aqui é medida por número de trabalhadores, de 0 a 5, 6 a 10, 11 a 50 ou 50 ou mais trabalhadores na empresa, são que declaram que já demitiram nesse período ou que pretendem demitir. E aí você vê que o percentual de que já demitiu é bastante alto, que pretende demitir, na maior parte dos casos, é mais alto ainda. E eu não vou mostrar para vocês, mas, na verdade, esse cenário vai deteriorando ao longo do tempo. Então, especialmente a partir de meados de abril, há uma deterioração nessa dimensão, tanto de empresas que declaram já terem demitido, quanto também de empresas que pretendem demitir.
A gente pesquisa, nessa pesquisa que a gente faz, a gente coleta muita informação sobre as expectativas desses donos de empresas sobre o futuro do seu negócio e o futuro da economia. Essa aqui é uma das dimensões, eu poderia mostrar outras, o resultado vai ser muito parecido. Isso aqui é a expectativa de recuperação em particular, qual a probabilidade que essas pessoas atribuem que o seu negócio vai se recuperar nos próximos 2 anos. E aí você vê que, só para contextualizar o timing, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, as políticas de auxílio às empresas formais, especialmente os pequenos negócios, está concentrada ali em final de março, especialmente começo de abril. Então, parece haver uma melhora em algum período ali na primeira semana de abril até mais ou menos o dia 10 de abril estabilizando, mas depois disso, a partir de meados de abril, de novo, há uma deterioração forte das expectativas. Eu acho que isso a gente, obviamente, não posso inferir nenhuma causalidade a partir desse gráfico, mas isso está associado à forma como a crise vem evoluindo, tanto da parte de gestão de saúde quanto a gestão de políticas econômicas. E eu vou argumentar mais lá na frente que, na verdade, essas políticas econômicas têm sido de baixa efetividade. Tá? Então, é um cenário, de novo, não muito bom vindo do lado das empresas. Eu teria muitos outros resultados para mostrar para vocês em termos de como essas empresas têm sido afetadas, mas por conta da limitação de tempo, eu só resolvi mostrar esses dois. Tá? Não importa como a gente corte os dados, esse cenário se mantém. Ou seja, as empresas já haviam sido bem afetadas quando o primeiro pacote de políticas entrou. Esse processo vem se deteriorando, na verdade, tanto expectativas quanto demissões vêm sofrendo deteriorações substanciais na nossa amostra. Então, agora eu vou passar para a discussão da desigualdade dos efeitos dessa crise sobre os trabalhadores, não sobre as empresas. Então, o Gustavo mostrou um gráfico sobre esse paper da Abby Adams e coautores sobre as evidências já em tempo real dos efeitos da crise da Covid-19 nos Estados Unidos e Reino Unido e também Alemanha. Eu vou me concentrar aqui em Reino Unido e Estados Unidos, onde eles mostram, e isso está lá no gráfico que o Gustavo mostrou também, onde estão concentradas as maiores perdas de emprego e rendimentos por conta dessa crise. Então, são 4 grupos que são mais afetados, que têm na verdade, alguma interseção entre eles. O primeiro é o grupo de pessoas que reportam diretamente que não podem trabalhar remotamente. Então, isso é bem intuitivo, porque, na verdade, essas pessoas têm maior dificuldade de manter sua atividade econômica, né? Seu ganha-pão durante o lockdown. Aqueles que são trabalhadores por conta própria e que não têm contratos permanentes também reportam um efeito muito maior do que aqueles que têm feito um contrato permanente de trabalho. A dicotomia no Brasil, esse mapa, a dicotomia no Brasil é, obviamente, emprego com carteira e sem carteira. Então, o trabalhador sem carteira é o equivalente a esse sem contrato permanente nos Estados Unidos e Reino Unido, que são posições mais frágeis ou inserções mais frágeis no mercado de trabalho. De maneira geral, a gente já sabe, isso vem de muita pesquisa, já que estabeleceu esse fato, que o trabalho informal ele é contracíclico, ou seja, em períodos de expansão econômica, o emprego informal tende a cair, e em períodos de contração, ele tende a aumentar, tá? Porque para muitos trabalhadores como se fosse um colchão, uma via de último recurso. Os efeitos também são mais severos entre os trabalhadores menos qualificados e entre as mulheres. É importante que os resultados desses pesquisadores indicam que, na verdade, a dimensão de gênero vai além de composição por ocupação ou de nível de qualificação. Isso passa, em parte, por até questões de normas de gênero, de quando você tem um lockdown, onde, por exemplo, as crianças não podem mais ir para a escola, as mulheres tendem a sofrer muito mais o custo das tarefas domésticas que aumentam durante esse período. Então, no Brasil, como é que isso se traduz? Aqui eu estou mostrando para no eixo X, no eixo horizontal, eu coloco os trabalhadores de menor até maior rendimento em termos de centis da distribuição de rendimentos. Então, indo da esquerda para a direita, a gente está caminhando de menos para mais qualificados ou de menor rendimento para maior rendimento. E como a gente já poderia esperar, quem conhece o mercado de trabalho brasileiro esperaria esse gráfico, a incidência da informalidade é muito maior entre aqueles de menor rendimento. Então, na verdade, se for verdade que os trabalhadores informais, pelo que a gente já sabe em outros países, vão ser mais afetados por essa crise, esses efeitos vão ser mais severos exatamente entre aqueles de menor rendimento. Em termos dos setores afetados pela crise da Covid, a gente já também tem evidência de quais são os setores mais afetados. E, de novo, faz sentido do ponto de vista intuitivo, do que a gente observa. São setores de comércio, construção, alojamento e alimentação.
olhando para, de novo, como é que esses postos de trabalho estão distribuídos na distribuição de rendimentos, há uma maior concentração desses postos de trabalho da mediana para baixo, ou seja, dos 50% menos de menores rendimentos. Não é tão forte, marcado quanto a informalidade, mas ainda assim a gente vê claramente uma maior incidência na mediana para baixo, o que, de novo, reforça a ideia de que essa crise pode ampliar ou reforçar desigualdades pré-existentes. E aí um ponto que o Gustavo mencionou, e aí eu quero agradecer a ele e a equipe do DataZoom por me direcionarem a essa pergunta, que, na verdade, a PNAD pergunta quem trabalha em casa. E a gente já consegue saber, desde 2019, quem trabalha em casa, quem reporta trabalhar em casa. Então, o percentual de pessoas que trabalham em casa ou já trabalhavam em casa é bem baixo como um todo na população, mas tende a ser maior entre os de menor rendimento, aqui na ponta esquerda do gráfico. Obviamente que não são web designers e pessoas de alta qualificação que estão aqui, tá certo? Você pode imaginar muito mais uma costureira que costura para fora como sendo a pessoa que está aqui. Inclusive, são os trabalhadores por conta própria que são os que predominam nesse tipo de ocupação. Quando a gente tira as pessoas nos setores mais afetados pela Covid, esse número cai pela metade. Então, boa parte dessas pessoas não está tão protegida assim, porque, de qualquer forma, a sua demanda vai ser afetada. Tá? Ainda assim, de qualquer forma, isso é, de alguma forma, dá um pouco de esperança de que seja menos regressivo. Outro perfil do ponto de vista da desigualdade dos efeitos, isso aqui vem de um trabalho com a Letícia Nunes e o Rudi Rocha do IEPS, a gente mostra a incidência de fatores de risco na população por faixas etárias e para quem tem mais do que ensino médio completo e menos do que ensino médio completo. Então, duas coisas saem desse gráfico. A primeira delas é que a incidência de fatores de risco para a Covid-19 é muito alta na população como um todo, e não só nas pessoas mais velhas. Então, mesmo nas pessoas mais jovens, há uma incidência não trivial de fatores de risco. E, mais ainda, esses fatores de risco são mais elevados entre aqueles de menor qualificação e, portanto, de menores rendimentos. Eu estou colocando esse gráfico aqui porque, na verdade, um contraponto aos gráficos que eu mostrei antes, dizer, não, tem que acabar com o isolamento porque são os mais pobres que são mais afetados. Só que um relaxamento indiscriminado das medidas de isolamento vai afetar negativamente também, quer dizer, tudo isso potencialmente falando, aqueles de menores rendimentos e menor qualificação, em particular também na dimensão de saúde. Essas pessoas são mais informais e têm maior incidência de fatores de risco. Um outro aspecto importante aqui é a dimensão espacial, porque isso envolve deslocamento casa-trabalho. Esse é um gráfico que vem da tese de doutorado da Maína Campos, onde mostra, se a gente quiser de novo voltar para a terminologia que o Gustavo falou das mídias sociais, onde estão os CNPJs e onde estão os CPFs, que trabalham nesses CNPJs. Ou seja, aqui a distribuição de postos de trabalho formais de baixa qualificação são os pontos vermelhos no gráfico, há uma grande concentração geográfica desses postos, e as manchas verdes mais escuras mostram os lugares de maior concentração de residência das pessoas de baixa qualificação. Uma coisa que também a gente já sabe, ou seja, as pessoas de menor renda e menor qualificação vivem longe dos seus postos de trabalho. Isso significa que uma suspensão das medidas de isolamento sem planejamento implica em grandes deslocamentos casa-trabalho, em meios de transporte público que tipicamente são bem cheios. Então, de novo, isso interage com os gráficos que eu acabei de mostrar, por efeitos potencialmente bem negativos e regressivos. Em termos das políticas já implementadas, tá? Aqui é o timing das políticas de saúde e econômicas contra o timing dos casos registrados. É importante enfatizar os registrados porque a testagem tem sido um problema sério, como o Rudi Rocha discutiu na semana passada. Então, aqui a linha preta mostra a evolução de casos ao longo do tempo no Brasil. As barras brancas aqui mostram a contagem do número de políticas de saúde, por exemplo, o fechamento de escola, distanciamento social, etc., etc. A barra vermelha, o vinho, mostra políticas econômicas em geral e as barras azuis, políticas direcionadas a pequenos e médios negócios. O que fica claro a partir desse gráfico são duas coisas. Primeiro, houve uma demora em termos da resposta de políticas de saúde em relação à ocorrência dos primeiros casos. E essas políticas, é bom lembrar, que vieram de forma descentralizada a partir dos governos estaduais e municipais, não do governo federal. E, mais ainda, houve uma demora no anúncio das políticas econômicas, porque várias dessas políticas ainda tiveram alguma demora para a implementação, algumas delas ainda estão sendo regulamentadas.
Isso é importante porque volta aos primeiros pontos que eu mostrei, que, na verdade, quando essas políticas entraram, os efeitos da crise já vinham sendo sentidos de forma expressiva. Em termos das principais políticas existentes, são essas 4 políticas que existem para as empresas e trabalhadores formais. 3 delas são políticas de crédito, que é o programa de crédito para a folha de salários do BNDES, que é esse primeiro programa. Pode ser usado para financiar a folha de salários no valor por trabalhador de até 2 salários mínimos e está limitado a empresas entre 360 mil e 10 milhões de receita anual. O segundo programa, também pelo BNDES, é um programa de crédito para pequenas empresas, visa crédito para capital de giro e tem um limite de faturamento anual para elegibilidade de 300 milhões. Essas 2 políticas são recursos públicos, mas o acesso a essas políticas acontece via bancos comerciais. Então, o Itaú, o Bradesco, etc., são aqueles que fazem o screening das empresas e que, em última instância, decidem a concessão de crédito ou não. A terceira, mais recente, que está sendo regulamentada agora, é o FAMP, que é uma parceria entre a Caixa e a Sebrae. Vai ser um crédito dado exclusivamente pela Caixa, focado em empresas menores de até 4,8 milhões. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é que há uma sobreposição de políticas, não uma política única de crédito, o que é um problema, porque elas têm diferentes condições de acesso, diferentes critérios, fontes de recursos e também garantias do governo são diferentes aqui entre elas. E o último programa que já foi citado pelo Gustavo, não vou explicar ele então, é o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que permite redução de jornada ou suspensão de contrato. Então, o desempenho desses programas até aqui, os de crédito, acho que é justo dizer que ele foi quase que um grande desastre, porque o acesso tem sido baixíssimo, a execução dos recursos muito baixa também. Tem se aventado que seria um problema de demanda e não de oferta, mas, na verdade, eu vou argumentar que o problema não é de demanda, mas sim do desenho dos programas. Então, saiu uma pesquisa recente do Sebrae, em parceria com algumas pessoas do IPEA, que mostra que 60% a 70% das pequenas empresas declaram que precisam um empréstimo para não fechar ou para não demitir. Mais de 88% declararam ter buscado empréstimos em bancos. Isso bate bem com os dados que a gente está colhendo na pesquisa que eu mencionei para vocês, executada com meus colegas de Yale e Princeton. O que é chocante é que, na verdade, apenas 10% a 15% das empresas declaram que conseguiram um empréstimo junto aos bancos. Tá? Então, quer dizer, não parece ser um problema de demanda. Eu acho que há uma confluência de fatores de desenho que está criando esse engessamento e esse gargalo. O primeiro deles é que o screening é feito pelos bancos comerciais e o segundo é que, na verdade, as condições não estão muito favoráveis. O programa de manutenção do emprego, o Gustavo já citou, tem uma cobertura que vai de 15% a 20% dos trabalhadores com carteira, sendo que disso 60% é suspensão do contrato. Salvo alguns detalhes que não são tão detalhes assim, porque se implicam baixa reposição de renda para um grupo de trabalhadores que é importante, esse programa tem o objetivo correto, porque ele, na verdade, preserva esses vínculos de trabalho e o governo entra, na verdade, complementando e permitindo que isso aconteça, né? Complementando o pagamento dos salários. Agora, o que é crucial, na verdade, é que quando a gente olha nos nossos dados que a gente está recolhendo sobre as pequenas e médios negócios, apenas 20% dessas empresas declaram conhecer um programa adequado para cobrir a folha de pagamento. Isso pode ser referência ao crédito ou desconhecimento sobre o programa de manutenção do emprego. Então, embora tenha uma cobertura razoável, quer dizer, é difícil dizer se é razoável ou não, porque a gente não sabe qual é a demanda potencial por isso. Mas parece que as empresas não conhecem muito bem esse programa. A maior parte das pequenas e médias empresas não conhecem esse programa, o que é preocupante. Então, para terminar a discussão, eu quero fazer alguns comentários finais, só para reforçar alguns pontos que eu já fiz e levantar outros para discussão. O primeiro dele é que essa crise, de novo, eu quero reforçar isso porque eu acho isso importante. Essa crise tem fortes aspectos regressivos. Ela tende a afetar mais os trabalhadores menos qualificados e de menores rendimentos e tende a reforçar desigualdades pré-existentes. Essa é uma informação fundamental para a discussão de política pública. Segundo, os efeitos no mercado de trabalho, eles vão ser muito fortes. Os dados que o Gustavo está mostrando já começam a sugerir isso. Os dados que a gente observa em países como Estados Unidos e Reino Unido sugerem isso. E eles podem ser, mais do que isso, eles podem ser duradouros. Podem ser duradouros porque há uma possibilidade real de um contingente não trivial de pessoas, mesmo aquelas que estão hoje empregadas no setor formal, que essas famílias sejam empurradas para a pobreza.
Em parte, isso vem por desenho inadequado das políticas públicas implementadas até aqui, o que inclui a demora para a execução e implementação dessas políticas. A outra questão é que a informalidade também pode ser um estado absorvente. Então, tanto a pobreza quanto a informalidade, uma vez que você entra nela e permanece algum tempo nela, você pode ter muita dificuldade de sair dela. E isso vai criar um passivo para as políticas sociais e políticas públicas brasileiras no futuro, num contexto fiscal que já está muito apertado e muito sobrecarregado. O Gustavo já mencionou o efeito cicatriz nos mais jovens, isso é um efeito bem documentado. Existe um outro efeito que pode ser não trivial, que ele também mencionou um pouco, que são esses choques de reestruturação. Ou seja, essa crise pode implicar a reestruturação do mercado de trabalho e do processo produtivo como um todo. E isso pode ter uma consequência mais negativa e mais duradoura também para os trabalhadores mais velhos, porque eles têm tipicamente dificuldade de se realocarem entre setores diferentes. E, por fim, a gente tem hoje no Brasil, já existia no Brasil, uma ausência completa de um arsenal moderno de políticas de mercado de trabalho, políticas ativas de mercado de trabalho. Então, a gente precisa urgentemente redesenhar esse arsenal para lidar com, especialmente, esse efeito de cicatriz e esses choques potenciais de reestruturação. Eu quis argumentar também e sustento que a resposta do governo à crise foi grande em grandes números, ou seja, como proporção do PIB, ela foi uma resposta grande, está entre as 3 maiores da região, só que ela não foi efetiva, ela está mal desenhada e inclui múltiplos problemas de implementação. Um contraponto a esses aspectos negativos é que, na verdade, esse esforço de cadastramento para o auxílio emergencial cria a possibilidade para o futuro é uma excelente oportunidade para criar uma política pública mais integrada, especialmente de assistência social olhando para frente. Por fim, infelizmente, a gente precisa reforçar coisas que deveriam ser óbvias. Então, quer dizer, salvar esse trade-off, esse dilema que é colocado entre salvar vidas e salvar a economia é um falso debate. O Gustavo já fez um pouco esse argumento, mas, na verdade, ser bem-sucedido no primeiro objetivo é condição necessária para o segundo, certo? Então, essa discussão e o fim, especialmente a discussão do fim indiscriminado das políticas de isolamento, pode levar a efeitos mais fortes sobre a saúde e a economia em futuras ondas. Então, isso, na verdade, pode ser um ciclo vicioso. E, de novo, esses efeitos vão ser fortemente regressivos porque tendem a afetar mais negativamente os trabalhadores de menor renda e menos qualificados. Então, fico por aqui. Queria agradecer de novo a oportunidade. Bem, obrigado, Gabriel. Obrigado aos dois pelas informações e pelo pontapé inicial, que eu acho que é uma questão muito rica. Já tem várias pessoas fazendo perguntas aqui. Antes de passar as pessoas, eu queria fazer uma pergunta para o Gustavo. Em que medida é que esse quadro que você mostrou no nível nacional, você acredita que tenha especificidades para algumas cidades, como a gente viu, sei lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus? Queria saber se você tem alguma informação, intuição de como o mercado de trabalho tem se comportado nessas cidades mais atingidas aqui no Brasil. As cidades, principalmente as grandes metrópoles do Nordeste e São Paulo. Gabriel, uma pergunta muito específica sobre aquela base de dados, que eu achei super interessante. Em que medida o atrito, né, a variação na amostra pode explicar aquela dinâmica? Deixa eu coletar algumas perguntas aqui. Vou começar pelo Eustáquio. Eustáquio, seu microfone está aberto, eu acho. Eustáquio. Não está aberto. Ele tem que falar para ele que ele tem que ligar. Não, eu estou ligando o microfone dele aqui, mas não tá, parece que não está muito mais seu. Boa, Eustáquio. Foi. Tá bom. Não, a primeira coisa que eu tenho são 2 comentários que eu gostaria de ouvir. Um sobre defasagem entre anúncio e implementação. Não está claro quando o Gabriel fala nisso, se ele está se referindo a anúncio ou implementação, e eu acho que isso pode ser relevante, porque o anúncio pode ter seus efeitos preservativos de empresa, digamos assim, né? Segundo, seria como explicar essa diferença entre 60% e 70% dos que precisam e 88% que buscaram. Isso aí me confunde um pouco e eu gostaria de saber qual é a confiabilidade dessas respostas da pesquisa do Sebrae, porque isso parece meio estranho para mim, eu não sei se eu entendi corretamente.
por fim, é isso, basicamente. Deixa eu abrir o do Kiko. Acho que seu microfone está aberto. Tá. Bom, pergunta também para o Gabriel. Até eu botei uma das perguntas no chat. Se o universo, e aí desculpa porque eu perdi alguma coisa, minha conexão está meio instável, mas se o universo aí das firmas que responde a pesquisa de vocês, Gabriel, se é formal, informal, tudo junto, quanto de informal que tem aí, porque isso também pode explicar um pouco algumas das coisas que você apresentou. Talvez muitas delas não sejam elegíveis a alguns dos programas que você mencionou aí como respostas do governo. Tá? E a outra coisa, quer dizer, quando você, mais caminhando para a conclusão, traça um quadro um pouco mais negativo da resposta do governo, queria que você, se desse para ser mais específico, em qual das dimensões, né, na política de crédito ou na MP 936, porque, por exemplo, e na outra, no auxílio, também não pode deixar de lembrar do outro, o auxílio emergencial. Saiu uma nota técnica da Joana e do Maurício, e uma outra também do IPE, do Marcos Rescher e do Miguel, analisando essas medidas provisórias em termos de cobertura, e mostra uma focalização bem boa. Né? Então, enfim, mas queria que você especificasse aí onde você acha que está pior, se é na parte do crédito ou na parte dessas outras medidas do mercado de trabalho. Obrigado, Kiko. Vou fazer uma rodada de respostas, depois a gente coleta mais. Deixa eu, primeiro, só para responder essa pergunta do Juliano, os dados ainda não têm mostrado isso, Juliano, porque o dado principal para fazer seria na PNAD contínua, né? E a PNAD contínua só tem aquele blip ali no final de março, mas tem uma coisa importante. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem um quadro muito pior do que a média nacional em termos da evolução recente da informalidade. Aquela pequena redução que a gente tinha observado para o Brasil de empregados com carteira é muito maior para o Rio de Janeiro. E o outro aspecto também a ser ressaltado, a informalidade nesses estados aí da região amazônica, inclusive na região metropolitana de Manaus e de Belém, a informalidade é das mais altas do Brasil. Né? Você tem mais de 60% no Pará, por exemplo, no setor informal. Então, a gente espera resultados bem negativos para essas regiões. Isso aí. Respondeu? Isso, vai. Tá. Então, deixa eu começar pelo atrito. Na verdade, eu mostrei para vocês, é como se fossem cross-sections repetidas diárias. Então, não é um painel. Então, nesse sentido, a gente não tem atrito em termos de pessoas da mesma pessoa dropando da amostra. O número de respostas ao longo do tempo é relativamente estável. A gente também não acha inobserváveis mudanças na composição, que seria outra coisa que poderia estar explicando o resultado. Obviamente, poderia ter uma mudança de composição em não observáveis. E aí, a gente, usando já os resultados preliminares com a pesquisa de follow-up, a gente vê que mesmo within firm, tipo, na mesma pessoa, várias dessas tendências se mantêm. Quer dizer, na verdade, todas as tendências se mantêm. Então, o que reforça que não é um efeito composição que está explicando aquela evolução ao longo do tempo. Mas é uma preocupação super importante. Stack, em relação à tua pergunta, com certeza, em termos de expectativa, o anúncio poderia ter um efeito super importante de reverter expectativas negativas e, com isso, conter layoff. Tudo que eu mostrei em termos de gráficos lá, de contagem de políticas, diz respeito à data do anúncio. O que eu acho que explica, em parte, aquele comportamento da deterioração do gráfico que eu te mostrei ao longo do tempo e de outros gráficos também, é que há uma melhora no momento do anúncio. A política não parece estar sendo bem efetiva, não está cumprindo o seu papel ou cumprindo atendendo essas expectativas, e há uma deterioração depois. Tá? Mas, assim, a gente ainda não fez uma análise, por exemplo, de estudo de evento para ver qual é o impacto do anúncio e depois o impacto da implementação para ver como é que essas coisas estão mudando ao longo do tempo. Mas está na lista de coisas a fazer. Em relação à pesquisa do Sebrae, eu não tive acesso aos microdados nem ao questionário. Isso foi uma publicação que eu utilizei da pesquisa. A diferença, por exemplo, entre 60% e 70% declaram que precisam, 88% que pediram, não conseguiram, buscaram no banco. Na verdade, 15% dessas pessoas está conseguindo, de qualquer forma, declara na média, conseguir
o crédito. Elas precisam, vão ao banco e 15% conseguem. Agora, tudo é autorreportado, então, na verdade, eu não tenho como te dar mais detalhes de como essas pessoas estão respondendo exatamente essa pesquisa. O que eu posso dizer é que, na verdade, nos nossos dados, que eu tenho maior controle do que está acontecendo, a gente vê exatamente esse gargalo de que as pessoas declaram que seria importante ter acesso ao crédito. As pessoas que, dentro dessas, algumas pessoas de fato aplicam para ter acesso ao crédito e a maior parte delas não tem. Uma das causas mais comuns para não ter acesso ao crédito é que elas nunca nunca recebem um retorno do banco. Então, que isso bate bem com o que os dados do Sebrae estão mostrando. Kiko, em relação à tua pergunta, a gente está pegando todo mundo. Agora, a nossa amostra, isso é uma coisa que não bate bem com o universo que a gente observa, por exemplo, na PNAD. A gente pega 80% de empresas formais, 20% de empresas informais. Então, se por um lado a gente está pegando mais empresas formais do que a gente observa na PNAD, por outro, isso não pode explicar todo o resultado, como você corretamente estava conjecturando. Se fosse todo mundo informal, essas pessoas só têm acesso ao auxílio emergencial. Então, acho que não é isso. Em relação a que aspectos melhorar, eu acho que, primeiro, o timing foi ruim. Como eu argumentei, boa parte dessas políticas veio muito tarde. Segundo, acho que o aspecto que está mais crítico é o de crédito. O contraste das políticas de crédito no Brasil, em relação ao que está sendo feito nos Estados Unidos, por exemplo, é enorme. Nos Estados Unidos, existe uma linha de crédito para pequenos negócios, que é o Paycheck Protection Program, que é um empréstimo perdoável. Se as empresas não demitem, esse empréstimo vira um grant, então elas não têm que pagar de volta. Essencialmente, é completamente perdoável o empréstimo. Se demitem, aí tem um escalonamento. Os Estados Unidos destinaram 349 bi para essa política, que se exauriram em uma semana. Ao passo que no Brasil está tendo esse problema, né? A grande diferença, obviamente, é esse critério de ser forgivable, que eu não sei se a gente teria espaço fiscal para fazer isso, mas ainda assim isso poderia ser a referência do correto a ser feito. Outro ponto é que é 100% garantido pelo governo federal, então não há qualquer risco para as instituições na ponta, elas ganham só nas taxas de operação desse programa. Então, e houve uma demanda gigantesca por isso. Então, acho que o crédito é o pior aspecto. O auxílio emergencial está correto, é uma transferência, tem que ser feita essa transferência. O problema tem sido a implementação. Parece que a implementação realmente não tem sido adequada. A gente está até agora esperando para que toda a liberação dos recursos para as pessoas na ponta. Então, eu acho que é isso. E o programa de sustentação do emprego que eu mencionei, de redução de jornada e suspensão, eu mudaria a taxa de reposição para trabalhadores até 4 salários mínimos. Acho que está baixo, entre 2 e 4. Mas, fora isso, como eu disse, o objetivo está correto. Obrigado, Gabriel. Bem, são 7 horas. Vou me dar o luxo de fazer mais uma rodada de perguntas aqui, a gente estender um pouquinho o nosso tempo, porque acho que foram muitas informações ali nas apresentações. Pedro, acho que seu microfone está liberado. Ok. Boa noite a todos. Gustavo e Gabriel, né? Vocês começaram... Gustavo começou a falar, mas acho que tem a ver um pouco com o Gabriel também. Essa ideia de você intervir para salvar capital humano específico e também ter toda uma discussão de salvar capital organizacional. O governo está apontando um bailout do setor aéreo. Mas eu queria comentar que você já vinha com tendências de mudança no mercado de trabalho estrutural, com automação, e agora você vai ter uma mudança cavalar, que eu acho que as demandas vão mudar muito. O setor aéreo vai diminuir muito a demanda, vários tipos de serviços vão mudar. Então, esse capital humano específico, de repente, não vai estar mais específico, não vai ter mais demanda para ele. E a gente está pensando, obviamente, agora no curto prazo, para sair dessa emergência, mas eu queria que vocês comentassem que tipo de política, se essas políticas vão ser efetivas para daqui a alguns meses, quando a crise diminuir e o mundo for um pouquinho diferente que a gente está vendo. Obrigado, Pedro. Você tem razão, Pedro. Gustavo, só coletar mais 2 aqui para a gente encerrar, tá? Lorraine, acho que o microfone está aberto. Você tem que escolher o unmute. Não. João, liberei o seu também, se você conseguir. Dá para me ouvir? Sim. Tá. Sim.
Então, na verdade, é uma dúvida que eu tenho quanto à quantidade de pessoas que estão pedindo auxílio emergencial. Você viu, foi mais de 90 milhões que pediram, mais 50 milhões que já receberam, assim. Eu sei que é meio que forçar a barra, mas a gente interpretar isso um pouco como se fosse um nível de pessoas desempregadas sem auxílio, a gente colocar isso na população economicamente ativa, isso dá um percentual altíssimo de gente totalmente sem emprego, sem condição, sem apoio do Estado, se não fosse esse auxílio. E assim, me parece mais alto que eu tenho ouvido da economia americana. Você vai pensar 50 milhões de uma população economicamente ativa de 100, dá um percentual muito alto, né? Então, se a gente pegar o... Você acha que isso pode ser um indicador que nossa crise, em termos de mercado de trabalho, ela é mais profunda do que você está observando no mundo desenvolvido? Ou o auxílio emergencial está sendo um pouco focalizado? Eu acho que é para o Gustavo ou para o Gabriel. Obrigado, João. Lorraine, você conseguiu liberar o microfone? Não, acho que não. Então vamos passar as respostas, então, Gustavo, Gabriel. Sejam objetivos para a gente não atrasar muito. Bom, bem rápido. Acho que isso até a gente abordei de alguma forma, que é o quanto dessa crise é um choque de realocação. Alguns desses setores, muito provavelmente, vão funcionar de uma forma bem diferente do que funciona hoje e talvez sejam bem menores. Aí o que é interessante é o seguinte, isso vai mudando, as expectativas até em relação a isso, vão mudando dia a dia, com cada informação nova. Então, quando você lança um programa como esse, você coloca, olha, 3 meses no máximo, 2 meses no máximo de suspensão temporária, no fundo você está usando o seguro-desemprego, né, para essas pessoas, por enquanto, e dando uma chance para esses setores. Ao longo do tempo, se você for tendo uma avaliação mais precisa sobre, de fato, quais são os setores que vão sobreviver e se não dá para você tratá-los de uma forma diferente, aí é uma outra história. Tá? Mas você tem razão, eu acho que são esses trade-offs aí que a gente está avaliando. Só a pergunta do João, a gente acabou não falando, né, falando muito pouco do auxílio emergencial, e aí tem um ponto que da forma como foi implementado e também todo o desenho de uma política como essa, o governo tenta atingir o máximo de pessoas possível, mas claro que muitas pessoas vão usar o sistema, muitas pessoas ali, a gente já ouviu o caso dos 73 mil militares e aparentemente várias outras pessoas que não teriam o direito, né? E muito provavelmente, pela forma como foi desenhado, você tem pessoas que nunca participaram do mercado de trabalho e que estão recebendo esses recursos. Então, isso é importante como um colchão até para a população mais pobre em geral, mas aperfeiçoamentos desse tipo de auxílio devem ser feitos nos próximos meses. Gabriel, complementar alguma coisa? Não, em relação à pergunta do Pedro, eu acho que tem esse trade-off, mas eu acho que ele não está pegando ainda, porque a gente está muito no curto prazo. E o outro papel dessa política de sustentação do emprego e renda na verdade, você preservar a renda dos trabalhadores no curtíssimo prazo. Então, obviamente que se você estende isso indefinidamente, aí você cria esse trade-off muito mais seriamente. Mas acho que esse impacto de realocação não está acontecendo ainda em termos estruturais. Agora, quando eu falei que há uma ausência de políticas modernas de mercado de trabalho para lidar com pós-crise, isso inclui exatamente políticas que facilitem essa realocação dos trabalhadores depois que a gente retomar ou começar a saída da crise. Então, intermediação da mão de obra e treinamento são duas coisas que são super importantes nisso. E aí, em relação à pergunta do João, acho que o Gustavo já respondeu bem, eu só complementaria dizendo que a gente já tem instrumentos que poderiam estar sendo implementados para reduzir a má focalização ou os spillovers, porque, na verdade, agora a gente tem o Ministério da Economia totalmente centralizado, poderia haver uma utilização de todos os dados em tempo quase que real, a gente tem recursos para isso, seria relativamente fácil de fazer esse cruzamento dos dados, né? Então, isso poderia reduzir e tem que penalizar fortemente aqueles que tentam se aproveitar do sistema. Bem, Gabriel, obrigado. Bem, vamos encerrar por aqui. Queria agradecer muitíssimo ao Gustavo e ao Gabriel pela detalhada discussão sobre o mercado de trabalho. Acho que todos aprendemos bastante aqui hoje. Agradecer aos que fizeram as perguntas. E lembrando que semana que vem, então, teremos o João Manuel Pinho de Mello, do Banco Central, falando sobre as ações do Banco Central em relação às políticas de crédito. Acho que vão complementar bem o que foi feito, vários dos pontos que foram tratados aqui. Na sequência, o Thierry Verdier e a Maria Cristina Terra falando sobre globalização e política comercial no período pós-Covid. Tá?
Em seguida, a gente volta novamente com política de crédito com o Vinícius e o Marcos e volta a temas macroeconômicos com o Márcio Garcia e o Barry Achengreen. Então tá ótimo, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Boa noite, cuidem-se. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.